Esta sessão do webinar. Hoje vamos falar sobre as oportunidades de pesquisa e colaboração com o IETF e IRTF. Antes de passar a palavra ao orador, gostaria de fazer uma pequena uma breve introdução sobre a dinâmica de hoje. Vai durar 60 minutos, vamos deixar uns 10 minutos para o final da apresentação para que façam suas perguntas. Podem fazer todas as perguntas que tiverem usando o painel de perguntas e respostas, o Q&A. Também gostaria de dizer que este webinar será feito em espanhol e em inglês, então saibam que há serviços de interpretação simultânea. Vocês podem escolher o idioma da sua preferência na barra de ferramentas de Zoom na parte de baixo da tela. Finalmente, gostaria de dizer que este webinar estará gravado e em breve será compartilhada essa gravação com todos vocês. Isso é tudo que eu tinha para dizer. Passo a palavra a Carlos Martínez, gerente de tecnologia do LACNIC, que vai apresentar então o nosso orador convidado. Muito obrigada. Carlos? Muito obrigado, Sandra. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui esta tarde para mim, talvez seja outro horário para vocês em outros lugares da região. Hoje vamos falar sobre a organização que eu muitas vezes mencionei, a IETF, e particularmente vamos falar sobre a sua ramificação dedicada à pesquisa, que é a Internet Research Task Force. A CNIC vem trabalhando nos últimos 4 anos para restabelecer as conexões entre o mundo do LACNIC e a comunidade da internet, as organizações acadêmicas da região, universidades, etc. E, neste âmbito, nós realizamos esta atividade. Aqueles que participaram do evento do LACNIC de Assunção, tivemos uma atividade com acadêmicos e universidades, que teve muita participação, e justamente nosso objetivo é esse: aproximar-nos do mundo da pesquisa, da educação, aproximá-los também das operações da internet, para que todos se beneficiem e conheçam os problemas do mundo real. IETF não precisa muita apresentação a essa altura, quase todos os protocolos que usamos para poder ver isso, acho que até o próprio código de vídeo foram discutidos no IETF, todos, ITP, IECP, UDP, todos, quase todos, ou todos foram discutidos já na IETF, que é uma organização aberta, de participação aberta, qualquer de vocês pode participar dela, promove as normas ou padrões para o funcionamento da internet. São de adoção voluntária e são livres de uso. Essas são as duas coisas que eu acho que fizeram com que tivesse tanto sucesso. Ninguém tem que pedir permissão para usar. Isso é o que permite ter esse ecossistema vibrante de tecnologia com equipamentos na internet. Vocês todos devem ter ouvido falar sobre as RFCs, dessas normas, que são o produto final dessa discussão que acontece no IETF. Chamamos de normas ou padrões, mas o processo é mais complexo do que isso. Para chegar a ser uma norma, precisa passar por algumas etapas. IRTF, International Research Task Force, é, ou seja, é uma irmã, organização irmã do IETF, Internet Engineering Task Force, que trabalha com problemas não tão operacionais, ou não de, talvez que não sejam de uso imediato, mas ligados à pesquisa. Não tem working groups, mas tem research groups, ou seja, grupos de pesquisa nos quais que alimentam a IETF com ideias que podem ser importantes para o desenvolvimento de protocolos. Hoje está conosco Colin Parkers, professor e pesquisador da Universidade de Glasgow, no Reino Unido. Ele trabalhou na padronização de protocolos da IETF em outras organizações durante muitos anos, e ele é o ator principal, o presidente da IETF. Ele vai compartilhar conosco trabalhos que a IETF vem realizando e quais as oportunidades de colaboração que existem entre as nossas comunidades, nossa comunidade acadêmica e IETF. Bom, a palavra então é sua, Pauline. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Sandra, também pela apresentação. Deixem eu compartilhar aqui a minha tela.
Muito bem, espero que todos possam ver aqui a minha apresentação. Como o Carlos já disse, meu nome é Colin Perkins, eu sou professor da Universidade de Glasgow, na Escócia, e durante as próximas semanas, pelo menos, continuarei sendo o presidente da Internet Research Task Force, que é um braço da IETF. Eu espero que todos possamos continuar fazendo esse trabalho junto com a IETF, mesmo que eu não seja mais o presidente. Peço desculpas por falar em inglês, mas espero que vocês possam aproveitar a tradução e acompanhar tudo. Vou começar falando sobre o que é IETF e RTF. Carlos disse que IETF é um organismo aberto de padrões ou normas, um organismo aberto de padrões abertos que trabalha para desenvolver a internet. É como uma comunidade aberta, uma comunidade internacional de operadores, de provedores, desenhadores, designers e pesquisadores que trabalham para a operação ou melhorar as operações da internet. A meta principal da IETF, ou sua missão, é tornar a internet, fazer com que a internet funcione melhor, e que tenha documentos de alta qualidade. São publicados, publicados para que todos possam ter acesso, para que temos que chegar a consensos voluntários que tenha a ver com a evolução a evolução da internet, melhorando sua interoperabilidade e melhorando a rede no todo. O grupo de trabalho ou a força-tarefa de pesquisa da internet já não é um organismo a mais, não é simplesmente uma ramificação, é algo que promove a evolução da internet através de protocolos da internet, pesquisa no longo prazo. Não desenvolve normas em si, não elabora essas normas, mas procura melhorar as ideias ou desenvolver as ideias apresentadas e aproveitar aquelas que ainda não estão amadurecidas para que possam ser padronizadas e melhor utilizadas, e procura fazer comunicação, procura comunicar-se entre as várias partes interessadas. Bom, os novos trabalhos, ou seja, a ideia de produzir padrões, são os novos trabalhos, vêm diretamente ao fluxo ou nas rotas da ITF. A IETF está aberta para que as pessoas, para ideias de todos os tipos e todas as fontes. Muitas dessas ideias e desse trabalho vêm da academia, pessoas da sociedade civil, de organizações e do governo também. O nosso fluxo de trabalho na IETF está desenvolvido eh, em séries de anos bom, como produto tem documentos publicados que são úteis para toda a comunidade. A ideia sempre, logicamente, é melhorar a internet. E o objetivo da IRTF é oferecer uma oportunidade para desenvolver essas ideias que ainda não estão bem amadurecidas, não estão prontas para entrar em implementação, então passam pela IRTF para que sejam analisadas, recebam comentários, feedback de toda a comunidade, para que seja melhor desenvolvida e se torne mais prática e mais fácil de implementar. Com o tempo, muitas das ideias do IRTF já estão prontas para serem padronizadas e passam então à IETF para que entrem neste processo, nesta etapa. Mas a meta da IETF não é tomar ideias muito grandes, sim aquelas que precisam ser mais desenvolvidas, para que as pessoas então possam dar as suas opiniões, fazer seus comentários e desenvolver mais essas ideias. O processo nas duas forças-tarefas, IETF e IRTF, é de análise ou revisão iterativa que passa por múltiplas etapas, trabalhar com consenso sempre por meio de discussões, debates
e a oportunidade de desenvolver ideias, documentos técnicos, eh, apresentar, protótipos para poder continuar discutindo, sobre o avanço da internet. Funciona por meio de um consenso geral, e é preciso ver que isso realmente possa funcionar, temos que ver que entre nesse código de execução para resolver, os problemas que nós temos nas operações. Então, é uma boa ideia que haja consenso, porque é preciso que todos estejamos, em sintonia na hora de chegar a uma solução. Esse é um dos pontos principais do IRTF. Queremos desenvolver as ideias numa etapa em que tudo possa funcionar, que seja mais fácil, inclusive, bom, em termos dos códigos, para e depois, quando cheguem à etapa de implementação, eles possam realmente ser utilizados e bem utilizados. E IRTF, nós olhamos para as ideias depois que passam por tudo isso e pensamos, tem potencial para ser, são viáveis, podem funcionar. Então, nesse caso, já estão desenvolvidas, aí nós passamos para o IETF. Talvez seja uma forma mais especulativa o trabalho do IRTF, porque temos que ver se elas fazem realmente sentido antes de passá-las para o IETF. IETF e IRTF, então, trabalham em consenso, mas isso pode ser um trabalho lento. E muitas vezes isso é um problema, mas também pode ser uma das pontos fortes do IETF. Quando os resultados saem do processo, eles estão amplamente aceitos, porque passaram por várias etapas, por várias membros da comunidade. Mas o processo, então, pode ser lento, como já mencionei. Aqui a foto mostra como é o desenvolvimento do processo num documento, de um documento em particular. Aqui, por exemplo, passou por 15 ou 20 etapas de revisão, são rodadas de revisão e descanso e de discussão que são obrigatórias para poder chegar a alguma conclusão. Bom, as ideias se desenvolvem, o trabalho chega, passa, bom, entra pelo comitê, passa pelo comitê de normas, o IRTF vai desenvolvendo, obtém o feedback, e à medida que vai obtendo feedback, essas ideias vão mudando. De muitas maneiras, essas ideias depois já não são nem sequer reconhecidas como da forma que entraram, porque elas sofrem muitas modificações. Claro que cada um tem a sua própria perspectiva da internet e, bom, nós costumamos partir do que da nossa percepção, mas se falamos sobre os produtos que podemos implementar, em vários ambientes, temos que obter feedback e comentários de diferentes fontes. Quanto mais comentários, melhor. A pesquisa é então levada já como resultado dentro do IETF, se torna mais prática, porque já foi passada por várias perspectivas. Os protocolos também se tornam mais implementáveis. É mais fácil colocar tudo isso em prática, então, depois que passa por todas essas etapas, muito mais do que a versão inicial que apareceu. Então, se torna muito mais robusto, mais escalável e mais implementável. Acho que essa é uma das partes, um dos pontos fortes do IETF das comunidades de padrões ou normas, porque tem essa visão, essa perspectiva tão ampla, porque é fomentada por múltiplas fontes. Por que queríamos fazer isso? Se o IETF talvez é um processo tão longo, de longo prazo, acaba evoluindo durante muito tempo, por que gostaríamos de participar? Passar tantos anos trazendo um documento, atravessando o processo, durante meses ou anos discutindo e desenvolvendo a pesquisa para realmente que esteja pronto para a padronização. Bem,
Eu acho que existem 4 motivos principais. O primeiro é que podemos influenciar os padrões. Se a ideia é aceitada pelo IETF e depois publicado como padrão no IRTF, então os padrões são implementados amplamente e, de fato, é um resultado muito positivo que as suas ideias sejam lançadas e depois usadas por talvez milhões ou bilhões de pessoas em todo o mundo, se o padrão tem sucesso, claro. E talvez isso pareça inalcançável, se não trabalhamos em uma empresa de tecnologia muito reconhecida, mas eu acho que isso talvez seja pessimista, porque existem existe um grande número de pessoas participando no IETF, no IRTF, que vêm do setor acadêmico, de organizações da sociedade civil, do governo, ou inclusive de empresas de tecnologia que são menores, de operadores de rede, por exemplo, que têm um impacto muito relevante nos diferentes padrões. Por exemplo, nós temos um de cada 5 das propostas do que recebemos são de universidades, ou seja, do setor acadêmico, não necessariamente pessoas que estão na indústria. Então, eu acho que é um alcance interessante para pesquisadores, para talvez pessoas que não estão nas empresas de tecnologia que são muito grandes, conhecidas, para influenciar os padrões e conseguir realmente mudar a forma que as redes funcionam e conseguir lançar as suas ideias ao mundo. E alguns desses padrões realmente são implementados amplamente. O segundo motivo pelo qual talvez queremos participar é para disseminar os resultados de pesquisa. Se somos uma rede, por exemplo, um pesquisador de redes, o IRTF oferece uma boa oportunidade para ter os resultados apresentados à indústria. As pessoas gostam de apresentar os resultados em conferências ou em artigos publicados, é uma forma útil de apresentar os resultados, mas acaba sendo o mundo acadêmico falando com si mesmo. Uma das motivos, uma das vantagens de participar para participar da pesquisa do IRTF, do IETF, é que podemos apresentar os nossos resultados para várias pessoas que estão no mundo da indústria e talvez, inclusive, gerar algum tipo de interesse para criar colaborações. Também é uma ótima oportunidade de receber o feedback sobre as pesquisas em andamento. Algumas das apresentações de maior sucesso que realmente participaram com o IRTF foram as pessoas que têm uma ideia muito incipiente, que são uma abordagem talvez interessante para melhorar algo, mas eles não têm certeza se vai funcionar e depois eles apresentam e recebem o feedback. Então as pessoas aprendem como sua ideia poderia ser aplicada na prática e acabam vendo como pode se desenvolver. Talvez é uma ideia fantástica, mas precisa ser polida com algumas questões e talvez tenha algumas questões sem resolver e podem receber o feedback da comunidade, acaba evoluindo e se desenvolvendo e vira algo que é útil, que é utilizável e acaba sendo lançado para milhões de pessoas. E é uma ótima situação. Eu acho que a última talvez não é tão óbvia, mas é uma ótima forma de aprender como a internet funciona. Ir à reunião, às reuniões de padrões, ouvir as coisas que estão sendo ditas ali, é uma oportunidade fantástica de aprender os detalhes e de ver realmente como a internet funciona, de ter a contribuição de pessoas de diferentes históricos e trajetórias e ver como tudo isso funciona. Cada vez que eu vou a uma reunião, eu acho que eu já estou indo há uns 20 anos, eu continuo aprendendo algo cada vez. Eu acho que isso me ajuda muito a crescer também e mantém a minha pesquisa na área da prática. Além disso, também é possível criar comunidade. Então, é muito interessante, além de contribuir, é importante também aprender. Essa é a minha apresentação ao IETF. Temos alguma pergunta antes de passar em detalhes sobre a pesquisa que ocorre no IRTF? Não estou vendo nenhuma pergunta por enquanto. Colin, você pode continuar. Ok.
Vamos falar um pouco então do IRTF. Como eu digo, o IRTF, na verdade, é uma organização que trabalha com a comunidade que cria os padrões. O IRTF organiza vários grupos de pesquisa de longo prazo. E os grupos de trabalho do IETF geralmente são de curto prazo, de talvez 2, 4 anos. Esse seria o ciclo de vida tradicional do grupo de trabalho do IETF. Os grupos de pesquisa do IRTF geralmente são de um prazo maior e acabam abordando temáticas problemáticas muito mais amplas. Tem uma foto aqui à direita que mostra os grupos de pesquisa e, como podem ver, existe um amplo leque de tópicos que o IRTF considera de baixo nível, desenvolvimento da internet, por exemplo, tudo que tem a ver com a pesquisa de criptomoedas para ter diferentes criptografias, diferentes autenticações, etc. É um grupo de pesquisa em criptografia. Também temos grupos que se focam no detalhe do tráfego e de como controlar o tráfego e esse algoritmo. Então, existem várias temáticas que são o desenvolvimento de tecnologia de baixo nível, entendendo as redes, criando a próxima geração de tecnologia que a ideia é que geralmente forme a internet. Também temos alguns grupos de pesquisa que estão operando em um nível talvez mais alto. Temos o grupo, por exemplo, tudo que está olhando a análise de protocolos, é realmente olhar o processo pelo qual se desenvolvem os padrões da internet e o processo de governança da internet, como se relaciona ao IRTF. Temos grupos como o grupo de melhora de privacidade, de avaliação, que se foca em entender realmente os desafios de privacidade na rede. Temos grupos que olham direitos humanos, grupos que estão olhando a descentralização ou sustentabilidade. Então, existem grupos de pesquisa que acabam cobrindo um amplo leque de possibilidades e tópicos. Talvez algumas questões mais políticas, outras mais sociais. Eu estou tentando conectar os tecnologistas com as pessoas que talvez tenham uma perspectiva mais ampla da rede em si e trazer essa perspectivas para que o desenvolvimento da rede e da internet não seja exclusivamente focado em tecnologia de baixo nível. Como eu disse, o objetivo é oferecer um espaço para que os pesquisadores possam apresentar as suas ideias e que aprendam dos engenheiros que projetam e operam a internet, mas também um espaço onde a comunidade de padrão, que realmente são os operadores e os desenvolvedores, possam aprender também dos resultados de pesquisa para trazer talvez essa pesquisa aos padrões, para garantir que os padrões que estão sendo desenvolvidos continuam sendo relevantes e estão alinhados com os últimos desenvolvimentos, mas também para que seja uma retroalimentação das duas partes, criando talvez novas ideias de desenvolvimento de tecnologia para os engenheiros. Além dos grupos de pesquisa, eu quero falar um pouco mais disso depois, também temos o workshop de tecnologia aplicada, que é acadêmico. Nós trabalhamos com a CM Sitcom e a ideia é oferecer um espaço onde podemos publicar os resultados de pesquisa, talvez mais prático, que seja mais relevante à comunidade que cria padrões, mas publicado na internet para que os pesquisadores possam receber também crédito acadêmico por publicar a sua informação, a sua pesquisa. Também a ideia é promover pesquisa no nível universitário também. Como um exemplo do tipo de trabalho que fazemos, temos um, três grupos dentro de segurança, privacidade e direitos humanos. E eu acho que isso realmente mostra
O tipo de trabalho que o IRTF faz é o grupo de pesquisa em criptografia, o aprimoramento e avaliação de privacidade e o grupo sobre considerações sobre direitos humanos em protocolos. Eu acho que o que é interessante aqui é que temos um grupo de pesquisa focado em mecanismos de baixo nível, que está gerando a nova geração de criptografia e algoritmos de criptografia que podem melhorar a segurança, por exemplo, o TLS e outros protocolos de segurança na internet. Com um grupo de pesquisa que está olhando uma questão mais de privacidade mais ampla, tentando entender como aplicar esses mecanismos de criptografia e de cifrado às redes e ao uso das redes, combinado com um grupo de pesquisa que tem a perspectiva de direitos humanos, menos dirigido à internet, para entender realmente as implicações e o impacto da privacidade e da tecnologia na sociedade e, novamente, para gerar a nova geração de tecnologias. E eu acho interessante que estes grupos estão todos no mesmo lugar, discutindo este impacto das tecnologias de baixo nível, as questões de direitos humanos e jurídicas, e também a visão mais ampla do que realmente é tecnologia que pode ser aplicado e como isso toca a privacidade. Então, são questões muito mais sociais e políticas, além das questões de tecnologia. Então, talvez estamos começando a entender como a tecnologia impacta o direito humano e também a privacidade no geral. E uma das fortalezas do IRTF é que tenta reunir as pessoas dessas diferentes comunidades. E é um dos poucos espaços realmente onde conseguimos ter pessoas de trajetórias tão amplas e talvez não são suficientes. Não são todas as que queremos, por exemplo, as que estão relacionadas a direitos humanos, mas pelo menos são pessoas com trajetórias históricas diferentes que estão falando sobre matemática. Nós também temos o desenvolvimento de tecnologia de baixo nível. Um dos grupos mais interessantes de pesquisa que temos atualmente é o design da internet quântica. E o objetivo desse grupo é entender como criamos os computadores quânticos. Parece que a computação quântica começa a criar máquinas que realmente são práticas, talvez ainda não, mas nos próximos anos parece que pode existir algo que seja utilizável em uma escala razoável e pode resolver problemas quânticos. Então, esse grupo de pesquisa está olhando como conectar essas máquinas para conectá-las na rede, para distribuir a computação quântica e quais são os requerimentos da rede para criar uma computação quântica que seja distribuída globalmente. Qual é a arquitetura necessária para fazer o gerenciamento da distribuição da computação quântica? Existem alguns documentos, temos links que mostram a arquitetura e existe um plano de controle clássico que parece muito parecido ao LPS, que tem os caminhos bem tradicionais sobre a troca de computação quântica. Eu acho que o que é interessante aqui, este grupo de pesquisa passou alguns anos, 2 ou 3, discutindo com documentos muito interessantes e agora estão realmente construindo coisas. Temos grupos do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, que estão implementando isso, testando, vendo se podem realmente construir computadores com computação quântica e estando prontos para a padronização e talvez algo que realmente seja prático e aplicável, mas eu acho que é um ótimo exemplo do desenvolvimento de tecnologia. Também temos grupos de mais alto nível. Pensamos em problemas da sociedade mais ampla, e exemplos disso têm a ver com, por exemplo, grupos de acesso global, que já vem funcionando há alguns anos, tentam compartilhar boas práticas que desenvolvem e implementam, por exemplo, eh, experiências, em áreas mais remotas, áreas em desenvolvimento, áreas rurais.
áreas onde esses desenvolvimentos não chegam com facilidade. Junto com isso, nós estamos começando, tivemos agora uma reunião em Bangkok, temos uma reunião em Bangkok dentro de umas semanas para falar sobre a sustentabilidade, e sistemas de sustentabilidade e protocolos que nos ajudem a diminuir a pegada de carbono. Temos tantas coisas para desenvolver, há tantas questões que temos que resolver, então, temos que reunir muitas ideias para poder colocar tudo isso em prática. Quando a gente acha que já está chegando perto da padronização, bom, isso depois de todo esse trabalho prévio, então aí passamos as mãos da IETF para que sejam aplicadas as normas. Temos questões de tecnologia que servem para aplicar, para serem aplicadas na parte de criptografia. Falemos sobre a descentralização da internet. Temos um grupo de pesquisa que trata sobre isso, tem a ver com fóruns econômicos e motores econômicos que estão impulsionando a estrutura, levando a infraestrutura para que esteja descentralizada. Estou tentando explorar como nós podemos mudar os incentivos para desenvolver uma internet, uma rede mais descentralizada, olhando especialmente para as tecnologias e pensando nos desenvolvimentos práticos, pensando na economia, tentando entender o que faz sentido em termos regulatórios para que possa nos ajudar a descentralizar a internet. E que seja uma rede que seja implementada de uma forma muito mais ampla do que é hoje em dia. Logicamente, temos muitos problemas e estamos tentando evitar a centralização da internet, mas é difícil. Aqui temos alguns exemplos dos grupos de pesquisa que temos, o tipo de trabalho que nós fazemos no IETF, no IRTF. Nós temos esse workshop de pesquisa aplicada em networking. Isso, nós teremos bom, temos todos os anos com reuniões que são feitas juntas com reuniões do IETF. Este ano será em Madrid, em julho deste ano. E os organizadores deste ano são Anna Bromston, da Boston University, Suécia, e Ryan Beckett, da Microsoft. E a meta aqui fornecer um lugar para que permita a publicação de documentos técnicos que ainda não foram divulgados, principalmente aqueles que estão focados mais nesta parte, na parte de networking. Se tiverem papel, documentos técnicos, ou se tiverem desenvolvido documentos nessa área, por favor, apresentem-os. Aí vocês têm o prazo de, eh, para apresentação dos documentos, eles serão revisados por pares e serão aceitos, os que forem aceitos serão publicados depois na Biblioteca Digital da ACM. Mais detalhes serão divulgados, nos próximos dias no nosso website, e como mencionei, o prazo para apresentação é agora em abril de 2025. Então, apresentem os seus documentos, porque realmente queremos muito ver quais são as suas perspectivas. Acho que tudo que eu queria falar sobre IETF, se vocês quiserem participar e com sorte vocês vão achar que esta é uma organização interessante na qual participar. As reuniões acontecem várias vezes ao ano. As reuniões principais são presenciais, seja pessoal, tem que comparecer pessoalmente, normalmente na América do Norte, na Europa, em algum lugar da Ásia também. A próxima será em Bangkok, dentro de algumas semanas, depois teremos em Madrid a outra reunião que será realizada em julho.
Nós percebemos que sabemos que é difícil, de repente, viajar pelo mundo, e uma das razões de rotar o local da reunião é justamente esse, para fazer com que se aproximar de outras regiões e ajudar outras pessoas a participar. Nós temos um programa de viagens, ou seja, com subsídios para a viagem. Nós temos algumas isenções de taxas também para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de participar, e se vocês forem participar, nós temos também creches funcionando nos locais, então se vocês tiverem problemas com crianças, também saibam que isso está resolvido. Os subsídios de viagem da reunião anterior, bom, estão divididos entre diferentes populações para que justamente possamos cobrir uma diversidade de mulheres. Aqui temos o gráfico de pizza com a origem das pessoas. Temos poucas pessoas da América do Sul, principalmente da América do Norte, da Europa. Aqui também temos pessoas da África. Não, eu acho que Limão. A América do Sul, Europa, África, Oriente Médio. Temos realmente muita gente bom, dos lugares mais tradicionais, que seriam Estados Unidos e Europa. Estamos tentando fazer com que pessoas de outros lugares também venham participar. Sabemos que é difícil para algumas pessoas viajar, mas temos aqui uma opção de participação online também, que é muito forte, tanto no IETF como no IRTF. Inclusive, as reuniões podem, inclusive, ser presididas remotamente. Esta tecnologia é muito usada e vem melhorando muito desde a pandemia, desde que tivemos problemas para nos deslocar e tivemos que trabalhar de forma híbrida. As pessoas já estão acostumadas a isso. Então, durante os últimos anos, o número realmente é muito pequeno, ou seja, era muito pequeno e passou a ser de 30% a 40% de participantes que começam a usar essa alternativa de participação remota. Então, se vocês não podem participar presencialmente das reuniões, considerem participar de forma híbrida, remota. Nós temos aí, chegamos a todos os países. Além disso, de participar remotamente, isso para eliminar uma série de desafios que a outra opção implica, IETF e IRTF também fazem muito trabalho, grande parte do seu trabalho vai através de mailing lists e de reuniões internas. Se vocês quiserem participar, registrem-se nas nossas listas, todos os documentos, materiais de apresentação que forem apresentados e também as gravações das reuniões serão divulgados e estarão disponíveis publicamente no nosso website, também YouTube. Então, tudo é muito aberto, é muito transparente. Se quiserem ver o que está sendo discutido, todos têm acesso. Então, deem uma olhada nesses materiais e podem dar o seu feedback através das mailing lists, se não puderem participar presencialmente. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Tinha Bom, a IETF e a RTF estão interessadas em participar, na participação de outras organizações, numa série de tópicos. Nós gostaríamos muito de ouvir seus comentários. Quanto mais pessoas, mais variado o número de pessoas, mais variadas fontes, melhor. Que apreciamos muito a participação de todos e há ideias fantásticas que nós avaliamos aí e seria muito bom vocês poderem participar. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado, Colin. Acho que foi muito clara a sua apresentação, foi muito boa. Tenho aqui algumas perguntas e vou lê-las agora. A primeira pergunta é do Pedro Marcos.
Entendo que ele pergunta se há alguma oportunidade de financiamento para bom, financiamento para pesquisas do IRTF. Algum chamado que vocês façam? IRTF tem esse subsídio de programas de viagem para financiar a participação em reuniões. Nós damos um número razoável de subsídios de viagem a pessoas que estão em grupos subrepresentados ou vêm de regiões subrepresentadas, para que possam participar pessoalmente das reuniões. Temos pessoas da América Latina, por exemplo, dessa região, que aproveitam esses subsídios nos últimos anos. Nós não financiamos a pesquisa em si, infelizmente não, mas sim financiamos, ou seja, fornecemos ajuda através desses subsídios de viagem. Segunda pergunta, que é um participante anônimo, pede as opções de bolsas, que eu acho que você já respondeu. E a terceira pergunta seria: essa pergunta eu acho que é mais para a LACNIC. Os deployathons, que a pessoa está comentando, são atividades que nós organizamos no contexto de grupo de pesquisa da LACNIC. E aqui simplesmente você precisa ficar atento às convocatórias. E se você quer organizar alguma, você pode nos escrever para que possamos coordenar um deployathon. Na verdade, não temos deployathons. O que tem é hackathon. Talvez é uma pergunta para Colin. Colin, e temos uma pergunta sobre o hackathon do IETF, que eu entendo que é uma atividade que, se organizando, você talvez pode nos explicar um pouco como é o IETF, o hackathon do IETF? Sim, claro. Um dos grandes atores que o IETF tem, essas reuniões em pessoa, são os hackathons. Geralmente as reuniões são de segunda a sexta e no final de semana antes, sábado e domingo, logo antes da reunião, temos um hackathon que se organiza no mesmo espaço que fazemos a reunião. Eu acho que é gratuito, se eu não estou lembrando erroneamente, um evento que geralmente acontece presencialmente, mas existem várias pessoas participando também em forma remota. Geralmente temos centenas de pessoas participando, são 15, 20 temáticas, geralmente olhando protótipos que estão em desenvolvimento para padrão. Por exemplo, no desenvolvimento de Quick, houveram vários eventos que ajudou a realmente olhar as diferentes implementações do protocolo Quick para fazer testes, testando um contra outro para ver que o padrão realmente fosse implementável e que os resultados fossem escaláveis, depois alimentando o resultado disso novamente no processo de padronização para desenvolvê-los. Então, esse é o tipo de operação que o hackathon faz, geralmente para melhorar os padrões, pegar os padrões que não estão finalizados e fazer que várias pessoas tentem criar coisas e desenvolver coisas para apoiar o consenso geral desse código. E eu acho que é uma ótima forma também para que grupos menores participem. Sim, temos pessoas de grandes empresas tecnológicas, mas também vemos pessoas das universidades ou de empresas menores que trazem a sua implementação e fazendo o teste da sua implementação para garantir que as ideias realmente funcionem. Eu acho que, no que se refere à pesquisa, também é uma ótima forma de fazer testes dos protótipos. Por exemplo, no controle de congestão, por exemplo. Temos grupos de universidades que trazem ideias para melhorias para
uma gestão, um melhor tráfego, por exemplo, e melhorar a congestão de tráfego. Então, também temos pessoas implementando as suas ideias para ver se realmente funcionam e para obter apoio para essas ideias de talvez algumas pessoas da indústria que possam depois escalar essa ideia. Então, é uma ótima forma de obter o feedback real. E sim, é muito fácil participar em pessoa, mas também existe a participação remota e também tem o seu nível de sucesso. Muitas pessoas participam remotamente. Desculpa, estava mutado. Eu participei de alguns hackathons e, na verdade, foi super interessante. Eu altamente recomendo. Eu nunca testei a participação remota, mas eu entendo que existem mecanismos para participar remotamente que funcionam bem. Tem um comentário aqui da Angela Rodrigues que ela gostaria de comentar que é colombiana, trabalha na Colômbia e em 2024 foi beneficiária da bolsa de viagem do IRTF. Foi uma experiência espetacular e eu recomendo que vocês se inscrevam. Obrigada, Angela. Tem uma pergunta, comentário do Carlos Martim Torres Parede, que diz o seguinte: os membros do IRTF poderiam visitar alguma universidade para promover o tópico de pesquisa aplicada em redes? Há alguma experiência nesse sentido? É difícil definir um membro do IRTF, porque tanto o IETF como o IRTF são organizações abertas, que não têm, na verdade, um conceito tão formal de quem é membro. As pessoas são bem-vindas de participar das reuniões e de estar na lista de e-mails, mas, na verdade, não é um conceito tradicional para ser membro ou quem é membro. Muitas pessoas trabalham com a IETF e a IRTF e também dão palestras em universidades. Eu já fiz vários eventos como este, por exemplo, tentando participar com diferentes comunidades no mundo. E sim, nós tentamos participar com as universidades, mas não temos um conceito de filiação que seja tão específico, e aí está talvez o desafio. Mais do que falar de filiação ou membros, talvez falamos de pessoas que participam ou participaram de alguma forma do IRTF, que talvez possam visitar alguma universidade, dar uma palestra. Eu diria a Carlos Martim que sim, isso é possível. De fato, nós fizemos isso, não tanto para o IRTF, mas sim para o IETF. Fizemos isso falando como LACNIC. E podemos voltar a fazer isso. Podemos, inclusive, fazer de ponte entre o IETF e o IRTF e alguma universidade que queira oferecer algum tipo de apresentação ou palestra a seus alunos ou, inclusive, aos professores. O Jorge está perguntando: onde podemos ver alguma pesquisa da IRTF para poder colaborar? Eu também gostaria de ajudar a fazer qualquer tipo de nexo. Eu sei que muitos grupos de pesquisa estão muito contentes de criar conexões com pessoas que estão trabalhando no IRTF, no IETF, para ajudar as universidades. No que se refere a onde encontramos a pesquisa, se nós olhamos o site do IRTF, há links a cada grupo de pesquisa e depois podemos encontrar todo o monitoramento de dados desses grupos de pesquisa. Por exemplo, a informação das reuniões, as cópias das apresentações, os documentos, e se olhamos o site também, temos as páginas para o workshop de pesquisa e o workshop de pesquisa que nós geramos e, novamente, podem encontrar toda a informação, a documentação, etc., e inclusive as gravações de eventos passados. Excelente. Eu tenho uma pergunta e é pessoal. Colin, se você tivesse que identificar alguma tecnologia, o grupo de tecnologias ou problemas que você considera que deveriam se analisar, mas talvez não estão sendo analisados, quais são as lacunas que você encontra no trabalho atual da IRTF? Se
tivemos que fazer um trabalho novo, onde você acredita que deveríamos pesquisar? Eu acho que existem muitas áreas onde as pessoas podem contribuir. Eu acho que uma área onde o IRTF não tem trabalho feito, mas eu entendo que deveríamos criar um grupo daqui a pouco, seria sobre inteligência artificial e a inteligência artificial aplicada. Nós, na verdade, já temos um pouco de trabalho feito sobre isso, mas como a inteligência artificial se integra com as redes e o modelo de treinamento da inteligência artificial e como se integra à infraestrutura global. Eu acho que isso é algo que vamos começar a trabalhar em breve. Também criamos há pouco tempo o grupo de pesquisa sobre sustentabilidade, que vai ter a sua primeira reunião daqui a pouco, e eu acho que existe muito alcance para novo trabalho no que se refere à sustentabilidade e técnicas para reduzir a pegada de carbono. E eu entendo que inteligência artificial, por um lado, e sustentabilidade, por outro, talvez são duas caras da mesma moeda, mas a ideia é que possa nos dar a oportunidade de encontrar formas de desenvolver novas ideias, melhorando a sustentabilidade do processo em si. Também existe muita possibilidade de criar desenvolvimento técnico sobre os protocolos de internet e no IRTF, ou trazendo ideias novas ao IETF, no tudo que se refere a padrão e áreas que já são conhecidas, o roteamento de DNS, segurança, controle, etc. É a segunda vez que eu começo a falar com o microfone fechado. Obrigado por essa resposta, porque é bem interessante ver onde podem estar as lacunas para entender onde é mais fácil começar do zero, talvez, em comparação com um trabalho que talvez já começou de alguma forma. Atualmente já não temos mais perguntas. Gostaria de agradecer pessoalmente ao Colin, ao IETF, ao IRTF, ao Greg, que vejo que está conectado, por tentar nos ajudar a cobrir essa lacuna entre a região da América Latina e o IRTF. Então, muito obrigado, Colin. Não sei se você gostaria de dizer mais alguma coisa. E, se não, já passamos a Sandra para que ela faça o encerramento da atividade. Eu só gostaria de agradecer pelo convite de falar aqui. Se tiverem alguma pergunta ainda, por favor, entre em contato comigo. Eu compartilhei a apresentação com o Carlos, com certeza ele vai compartilhar, mas eu também posso compartilhar. E também, novamente, obrigado pelo seu tempo e pelo convite. Obrigado, Colin. Nos vemos daqui a pouco, daqui a 2 semanas. Muito obrigado. Bem, muito obrigada a todos. Obrigada, Colin. Obrigada, Carlos. E, bom, nos vemos na próxima, então. Muito obrigada.